tarde. O ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, está prestando depoimento na CPI da Covid. Pazuello disse que não ignorou ofertas de vacina da Pfizer. Disse que tinha autonomia e que nunca foi desautorizado pelo presidente Bolsonaro. E ainda, o Ministério da Saúde informou que vai apurar contratos sem licitação para reformar prédios no Rio durante a gestão Pazuello, revelados pelo Jornal Nacional. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, e o presidente do IBAMA, Eduardo Bin, são alvos de uma operação contra a exportação ilegal de madeira. A ação, autorizada pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes, quebrou os sigilos bancário e fiscal do ministro e afastou Eduardo Bin e mais 9 servidores do IBAMA. As investigações sobre a morte do MC Kevin, a modelo que estava no quarto com o funkeiro, relatou o consumo de álcool e drogas antes da queda. Também no Rio, a Polícia Militar abriu sindicância para investigar a ação policial que terminou com a morte de 2 homens na Cidade de Deus. Uma greve de metroviários provoca aglomeração no transporte público de São Paulo. A Índia bate o recorde mundial de mortes por Covid em um só dia. Nova York avança na reabertura e libera 100% da capacidade em restaurantes, comércios e academias. E no 10º dia de conflitos, os esforços diplomáticos para acabar com os ataques entre Israel e o grupo Hamas. O Jornal Hoje está começando. A gente começa essa quarta-feira falando de uma operação da Polícia Federal. O ministro do Meio Ambiente, o Ricardo Salles, e o presidente do IBAMA, que é o Eduardo Bin, foram alvos dessa operação da Polícia Federal que está investigando a exportação ilegal de madeira. Essa operação quebrou os sigilos bancários e fiscal deles e de outros investigados. O presidente do IBAMA foi afastado do cargo por decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. O Vladimir Neto está aqui na tela e traz para a gente os detalhes, todo o histórico dessa operação. Oi, Vladimir, bem-vindo e boa tarde. Boa tarde, Maju. Boa tarde a todos. Essa operação de hoje, ela nasceu de uma cooperação entre autoridades norte-americanas e brasileiras. Isso porque no comecinho do ano passado, em janeiro, os americanos apreenderam uma carga de madeira vinda do Pará no porto de Savannah, na Geórgia, nos Estados Unidos, porque as autoridades perceberam que a madeira não tinha a autorização de exportação, que é um documento emitido pelo IBAMA desde 2011 e é obrigatório. Ao longo desse processo, a Polícia Federal descobriu nas investigações que o escritório do IBAMA no Pará chegou a entrar em contato com os americanos para tentar liberar essa madeira apreendida, mas não teve sucesso. Foi aí que os madeireiros resolveram pedir ajuda ao ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, segundo as investigações. Eles vieram a Brasília, tiveram uma reunião com Ricardo Salles e depois dessa reunião, o presidente do IBAMA, Eduardo Bin, assinou um despacho autorizando a exportação de madeiras e produtos florestais sem a autorização de exportação do IBAMA, como previa a lei. E por isso que agora Eduardo Bin está sendo investigado por suspeita de facilitação de contrabando, assim como Salles e vários outros integrantes da cúpula do Ministério do Meio Ambiente. Vamos ver os detalhes dessa investigação na reportagem que a gente preparou para vocês. A Operação Acuanduba mobilizou cerca de 160 policiais federais e cumpriu 35 mandados de busca e apreensão no Distrito Federal e nos estados de São Paulo e Pará. A Polícia Federal investiga indícios de crimes contra a administração pública, praticados por agentes públicos e empresários do ramo madeireiro. As medidas foram determinadas pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, porque a investigação envolve o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Ele foi alvo de busca e apreensão no Ministério do Meio Ambiente e nos endereços dele em Brasília e São Paulo. O presidente do IBAMA, Eduardo Bin, e mais 9 ocupantes de cargos de confiança no IBAMA e no Ministério do Meio Ambiente foram afastados por decisão de Moraes. Todos eles tiveram os sigilos bancário e fiscal quebrados. Eduardo Bin é acusado de assinar pareceres e despachos para permitir a exportação de produtos florestais sem a necessidade de emissão de autorizações de exportação.
Um deles, o que foi assinado em fevereiro de 2020, já foi suspenso por decisão do Supremo. No cargo desde o início do governo, Ricardo Salles é um dos ministros mais alinhados ao presidente Jair Bolsonaro. Em uma reunião ministerial em abril do ano passado, na presença do presidente, o ministro Salles falou que era preciso aproveitar que a atenção da imprensa estava voltada para a pandemia e ir passando a boiada, mudando as regras de controle ambiental. Enquanto estamos nesse momento de tranquilidade no aspecto de cobertura de imprensa, porque só fala de Covid, e ir passando a boiada, e mudando todo o regramento, e simplificando normas. Agora tem um monte de coisa que é só parecer, caneta. Parecer, caneta. Sem parecer também não tem caneta, porque dar canetada sem parecer é cana. Então, isso aí vale muito a pena. A gente tem um espaço enorme para fazer. De acordo com a investigação, quando falou isso na reunião com o presidente Bolsonaro, Salles já estava colocando em prática esse método. Na decisão, o ministro Alexandre de Moraes reproduz a expressão passar a boiada, citada em relatório pela Polícia Federal, e relata que, segundo a autoridade policial, o referido modus operandi, parecer, caneta, teria sido aplicado na questão das exportações ilícitas de produtos florestais, pois na ausência de um parecer do corpo técnico especializado que objetivasse a eventual revogação da Instrução Normativa número 15 de 2011 do IBAMA, o que se viu na prática foi a elaboração de um parecer por servidores de confiança em total descompasso com a legalidade. A decisão afirma ainda que, ao que tudo indica, no mesmo dia, 6 de fevereiro de 2020, Ricardo de Aquino Salles, atual ministro do Meio Ambiente, teria se encontrado no final da manhã com representantes das referidas empresas, com Floresta e IMEX, com o diretor da Trade Link Madeiras Limitada, com o presidente do IBAMA, Eduardo Fortunato Bin, com o diretor de Proteção Ambiental, Olivalde Alves Borges de Azevedo, além de parlamentares, para uma reunião sobre exportação de madeiras ativas do estado do Pará. Na sequência, pelo que consta da representação da autoridade policial, houve o atendimento integral e quase que imediato da demanda formulada pelas duas entidades, contrariamente, inclusive, ao parecer técnico elaborado por servidores do órgão, legalizando, inclusive com efeito retroativo, milhares de cargas expedidas ilegalmente entre os anos de 2019 e 2020. A agenda oficial do ministro, publicada na internet, confirma essa reunião no dia 6 de fevereiro do ano passado. Na decisão, o ministro Alexandre de Moraes ainda chama a atenção para o surgimento de movimentações financeiras suspeitas no escritório de advocacia do qual Ricardo Salles é sócio. A esse respeito, a representação ainda aponta a possível existência de indícios de participação do ministro do Meio Ambiente, Ricardo de Aquino Salles, em razão de comunicações ao COAF por operações suspeitas realizadas também nos últimos anos por intermédio do escritório de advocacia do qual o referido ministro de Estado é sócio. A operação de hoje não teve parecer da Procuradoria-Geral da República. A decisão de Alexandre de Moraes revela que uma primeira representação da PF foi arquivada em outubro do ano passado a pedido da PGR. O motivo não foi divulgado. Este ano, a PF pediu a Moraes para reabrir o caso diante de novas provas. E o ministro do STF autorizou, mas desta vez não pediu à PGR para se manifestar antes de deflagrar a operação. Pediu apenas que a PGR fosse avisada da decisão depois da operação. Procurada, a PGR disse que o fato de não ter sido consultada pode violar o sistema constitucional acusatório. A gestão de Ricardo Salles à frente do Ministério do Meio Ambiente é alvo de críticas de especialistas que apontam medidas para fragilizar a fiscalização e a proteção ambiental. Recentemente, Salles protagonizou uma briga pública com o delegado Alexandre Saraiva, que era superintendente da Polícia Federal no Amazonas, por causa da Operação Androantos, que levou à maior apreensão de madeira da história. A pedido dos madeireiros, Salles foi ao local da apreensão e defendeu a liberação da madeira apreendida. Hoje, em uma rede social, o delegado Alexandre Saraiva postou a notícia da operação e citou um trecho de um salmo da Bíblia, que diz: "Regozijem-se os campos e tudo o que neles há. Cantem de alegria todas as árvores da floresta."
Ricardo Salles veio hoje até aqui a sede da Polícia Federal em Brasília para tentar ter acesso à decisão e ao inquérito, mas ainda não prestou depoimento. A PF quer primeiro analisar as provas apreendidas na operação de hoje para depois ouvir o ministro. Em entrevista, Salles negou que tenha atuado para liberar madeira ilegal. Eu expliquei ao presidente do que se trata, expliquei que, na minha opinião, não há substância em nenhuma das acusações, embora eu não conheça os autos, já sei qual é o assunto que se trata e me parece que esse é um assunto que vai ser esclarecido, ou que pode ser esclarecido com muita rapidez, porque efetivamente, tanto como eu já disse, o Ministério quanto o IBAMA agem de acordo com a lei e de acordo com as melhores regras. O IBAMA não comentou sobre a operação nem sobre a situação do presidente afastado, que é o Eduardo Bim. A IMEX, que é a Associação das Indústrias Exportadoras de Madeira, lá do estado do Pará, que responde também pela Confloresta, disse que vai colaborar com as investigações e que a madeira comercializada pelas indústrias representadas pela associação possui toda a documentação de garantia de legalidade e rastreabilidade. A TradeLink não foi localizada. Vamos falar agora de outro depoimento aqui. O ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, está prestando depoimento lá na CPI da Covid. Esse era um dos depoimentos mais esperados pelos senadores. Pazuello afirmou que não ignorou ofertas de vacina da Pfizer, disse que tinha autonomia e que nunca foi desautorizado pelo presidente Bolsonaro. Alguns dos destaques aqui. Agora a Flávia Alvarenga, que sempre está acompanhando a CPI, traz aquele resumão para a gente do mais importante da CPI nesse primeiro período da manhã, né, Flávia? Boa tarde. Oi, Maju. Boa tarde a todos. O ex-ministro Eduardo Pazuello tem um habeas corpus que permite que ele fique calado. Mas até agora ele respondeu todas as perguntas dos senadores. Pazuello disse que teve autonomia para montar a equipe dele no Ministério da Saúde e que não houve ordens diretas do presidente Jair Bolsonaro para decisões sem embasamento científico. Em vários momentos, Eduardo Pazuello buscou blindar o presidente Jair Bolsonaro. E apesar de dizer que tinha sim autonomia na função, no ano passado Pazuello publicou um vídeo em que aparece ao lado do presidente Jair Bolsonaro e diz: o presidente manda e eu obedeço. O senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro, não é membro da CPI, mas hoje ele acompanhou a sessão dentro do plenário e interferiu em defesa de Pazuello. O relator da CPI, senador Renan Calheiros, do MDB, antes de iniciar as perguntas, fez questão de dizer que Pazuello foi o ministro que mais tempo ficou no Ministério da Saúde durante a pandemia e que, por isso, o depoimento dele é fundamental para esclarecer a atual situação do Brasil, que tem mais de 439 mil pessoas mortas vítimas da Covid. O ex-ministro Eduardo Pazuello saiu do hotel de trânsito 8h30 da manhã. Chegou ao Senado pela entrada interna das comissões. O presidente da CPI, senador Omar Aziz, do PSD, leu o habeas corpus concedido pelo Supremo Tribunal Federal a pedido da defesa de Pazuello, que permite que ele fique em silêncio. O depoimento de Pazuello estava marcado para o dia 5 de maio, mas foi adiado para hoje porque o ex-ministro alegou contato com 2 pessoas contaminadas com Covid e estava em quarentena. O ex-ministro iniciou o depoimento dizendo que estava na CPI como um homem comum e falou da carreira militar. Sem citar a cloroquina, remédio sem comprovação científica contra a Covid, falou sobre o direito dos médicos de prescreverem medicamentos off-label, que não têm indicação para a doença. A Covid-19 é uma doença desconhecida que atingiu de forma contundente o mundo inteiro. Não há medicação antiviral específica e também não há tratamento com medicamentos cientificamente comprovados. Pazuello fez questão de atribuir a gestores de estados e municípios a responsabilidade por medidas de combate à pandemia. A decisão do STF em abril de 2020 limitou ainda mais a atuação do governo federal nessas ações. É bom lembrar que o gestor pleno do SUS é o secretário municipal de saúde. Então,
fica clara ali a posição de municípios, estados e do governo. Mas na decisão do Supremo Tribunal Federal de abril do ano passado, o plenário reconheceu a competência de governadores e prefeitos para tomar providências no combate ao coronavírus, com a finalidade de evitar a disseminação da doença sem tirar poder do governo federal. Os ministros entenderam que as ações devem ser coordenadas entre as 3 esferas de governo. O senador Renan Calheiros, relator da CPI, quis saber as qualificações de Pazuello para ocupar primeiro o cargo de secretário executivo e depois o de ministro. Pazuello disse que tem qualificações para o cargo. Sobre gestão e liderança, eu acredito que seria perguntar se a chuva molha, se um oficial general tem competência de gestão e liderança. Se nós não tivermos, tem que começar do zero a nossa instituição. Pazuello foi o ministro da Saúde do governo que ficou mais tempo no cargo durante a pandemia. Em abril do ano passado, foi nomeado secretário executivo do ministério, do ex-ministro Nelson Taixe, que ficou menos de um mês no cargo. Quando Taixe saiu, Pazuello assumiu a pasta interinamente e foi efetivado ministro da Saúde em setembro. O relator questionou sobre a relação de Pazuello com o presidente Jair Bolsonaro. E qual foi a recomendação ao assumir a pasta? Eu acho que a palavra correta seria, eu vou usar aqui uma expressão, peço desculpas, abre aspas, trocar a roda do carro com o carro andando, fecha aspas. Era não deixar haver perda de continuidade nas ações de combate à pandemia. Essa era a preocupação do presidente. A ideia do presidente e a ideia que me foi passada era, venha, traga imediatamente as pessoas que você precisa para trazer, o Exército vai selecionar e você toca a transição. Em 90 dias, gradativamente vão sendo substituídos os militares e a partir dali o ministro Taixe toca sozinho daí para frente. Essa foi a missão. Renan perguntou se a nomeação de Pazuello ocorreu para implementar o tratamento precoce com cloroquina. Os ex-ministros Luiz Henrique Mandetta e Nelson Taixe deixaram o Ministério da Saúde após discordarem de Bolsonaro sobre o uso do medicamento. Pazuello negou que tenha recebido esse pedido. Em hipótese alguma, o presidente nunca me deu ordens diretas para nada. Renan quis saber, então, quais foram as orientações dadas pelo presidente. Pazuello foi evasivo e o relator insistiu na pergunta. O senhor não lembra especificamente que orientações e solicitações relacionadas à Covid foram passadas pelo presidente da República? Senador, as orientações foram fazer a coisa acontecer o mais rápido possível, era não aceitar uma colocação que ele sempre colocava, ele dizia, olha, se falarem qualquer coisa para você dizendo que era o meu nome, não fui eu, só aceite qualquer coisa que eu te fale. O relator e o presidente da CPI insistiram em ter respostas objetivas. Pazuello reagiu e houve mal-estar. Eu perguntei qual foi o planejamento deixado em relação à Covid. Sobre teste, não? Não, sobre teste também, planejamento também, mas claro. Eu acho que você vai ter a oportunidade de falar. Okay. Vamos guardo, ser mais objetivo. Eu guardo essa resposta para depois. Vamos ser mais objetivo. Perfeito. Tem muitas perguntas que o senador Renan está fazendo, é sim ou não. Eu gostaria de colocar aqui uma ideia aos senhores. Eu acredito que nós temos aí uma população brasileira toda nos olhando e respostas simplórias, sem contextualização, sem a compreensão do que nós estamos falando, não vai atender as pessoas que estão nos esperando. Eu vim aqui, eu vou responder todas as perguntas, todas, sem exceção. E coloco de uma outra forma. Vocês podem ter certeza, eu não vou ficar repetindo uma palavra. Eu vim com bastante conteúdo e eu pretendo deixar claro à população brasileira e a todos os senhores todos os fatos e todas as verdades que aconteceram sobre a minha gestão, sobre a nossa gestão. Então, me desculpe, perguntas com respostas simplórias, eu gostaria até que não fossem feitas. Me perguntem coisas com profundidade
Perguntem coisas com bastante profundidade. General, o Vossa Excelência não vai dizer para a gente o que nós vamos perguntar ou não. Renan Calheiros questionou a posição de Pazuello em relação a medidas de prevenção e uso de máscaras e também sobre outras recomendações da Organização Mundial da Saúde. O ex-ministro disse que não é obrigado a seguir as recomendações da OMS e que sempre defendeu essas medidas. As organizações como a OMS e OPAS, só para lembrar, a OPAS ela representa a OMS na América Latina e aqui representada pela doutora Socorro Grossi, estavam presentes diariamente conosco no Ministério e eles basicamente não impõem, a OMS e a OPAS não impõem nada para nós. Nossa decisão é plena. O Brasil é soberano para tomar suas decisões em qualquer área, inclusive saúde. Não, nós não somos obrigados a seguir nenhum tipo de orientação de OMS ou de ONU, de lugar nenhum. Nós somos soberanos. Todas as situações, nós colocamos as medidas preventivas, basicamente o uso de máscaras, a limpeza de mãos, o afastamento social necessário. Os cuidados, a preventiva em todas elas é a primeira ideia. Nós não deixamos de nos pronunciar em várias campanhas, em vários momentos, em todas as entrevistas. No fim de abril, Pazuello entrou em um shopping em Manaus sem máscara. Alegou que foi até o local e ia comprar uma máscara na farmácia, mas acabou saindo do shopping depois de ser advertido. Em nenhum momento durante a gestão, Pazuello criticou o presidente por não usar máscara e promover aglomerações. O relator perguntou se houve ordens do presidente Bolsonaro e se havia o mesmo entendimento entre eles de como agir sobre a pandemia. Eduardo Pazuello tirou a responsabilidade de Bolsonaro nas decisões do governo federal. Em momento algum, o presidente da República me orientou, ou me encaminhou, ou me deu ordem para fazer nada diferente do que eu já estava fazendo. Nada, absolutamente nada. Então havia convergência das posições das minhas ações, das minhas medidas, das posições defendidas pelo presidente da República. As decisões, senador, as minhas posições não eram contrapostas pelo presidente. Eu acho que essa é a resposta exata. As minhas posições como ministro e as minhas ações nunca foram contrapostas pelo presidente, para deixar bem claro. Renan Calheiros quis saber se o presidente Jair Bolsonaro tinha um assessoramento paralelo, de fora dos ministérios, e se essas pessoas mantinham contato com Pazuello. O ex-ministro negou. Nenhuma vez eu fui chamado para ser orientado pelo presidente da República de forma diferente por aconselhamentos externos. Nunca, nenhuma vez. Não quero dizer com isso que qualquer pessoa, e principalmente um presidente da República, ele não ouça ou não levante dados ou não procure avaliar o que está acontecendo em volta dele. Seria um absurdo o presidente da República não ouvir opiniões, não ouvir versões, para que ele crie a própria posição dele como presidente da República. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Daí para ele trazer de lá ou trazer de qualquer relação uma orientação contrária a uma posição do Ministério, ou minha, nunca houve. Já são mais de 4 horas de depoimento na CPI e também já tem um pedido, um requerimento que foi feito para a quebra dos sigilos telemático, telefônico, bancário e fiscal do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. Houve um breve intervalo na CPI, cerca de 5 minutos, a sessão já foi retomada, as perguntas continuam e a gente volta com mais detalhes desse depoimento do ex-ministro Eduardo Pazuello. Maju. É isso, né, Flávia? Big Brother Brasília continua por aí. Você atualiza tudo pra gente. Daqui a pouquinho a gente volta a te chamar. Muito obrigada. Como a Flávia disse, essa sessão continua. A gente volta com outras informações sobre o depoimento do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. Olha, 7 em cada 10 brasileiros acreditam que a vacinação no país está muito mais lenta do que o previsto. Essa conclusão é de uma pesquisa que foi divulgada hoje pelo Datafolha. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Em março, 76% dos entrevistados consideraram a vacinação mais lenta que o previsto. Agora são 70%.
Na pesquisa anterior, 18% responderam que o ritmo estava dentro do prazo. Agora são 22%. 6% disseram em março que a vacinação estava mais rápida que o previsto. Agora, 8%. Nas duas pesquisas, 1% dos entrevistados não soube responder. O Datafolha também perguntou sobre o desempenho do Ministério da Saúde na compra de vacinas contra a Covid. Em março, 27% consideraram o desempenho do Ministério da Saúde na compra de vacinas ótimo ou bom. Agora são 32%. Na pesquisa anterior, 32% avaliaram como regular. Agora são 33%. Em março, 40% dos entrevistados consideraram o desempenho do Ministério na compra de vacinas ruim ou péssimo. Agora, 34%. Nas duas pesquisas, 1% dos entrevistados não soube responder. E tem mais. O Datafolha perguntou também sobre a intenção do brasileiro se vacinar contra a Covid. Em agosto do ano passado, 89% dos brasileiros disseram que pretendiam se vacinar. Em dezembro, esse número passou para 73%. Em janeiro, subiu para 81%. Em março, quando a vacinação já tinha começado, 89% afirmaram que já tinham se vacinado ou pretendiam se vacinar. Agora são 91%. Na primeira pesquisa, 8% responderam que não pretendiam se vacinar. Em dezembro, foram 23%. Em janeiro, 16% disseram que não pretendiam se vacinar. Em março, caiu para 9%. E agora são 8%. Em agosto, 3% não souberam responder. Depois foram 5%, em janeiro, 3%, em março, 2% e agora 1%. O Datafolha ouviu 2.071 pessoas nos dias 11 e 12 de maio. E lá em Pernambuco, o Ministério Público está investigando a falta de vacinas Coronavac para a segunda dose, no estado. 70% das prefeituras dizem que não receberam doses suficientes. E o Tribunal de Contas está cobrando transparência. Dona Helena chegou ao posto de vacinação em Paulista, na região metropolitana do Recife, para tomar a segunda dose de Coronavac. Mas a viagem foi perdida mais uma vez. Já era para ter tomado. 5 veio com essa que eu estou aqui. Em Paulista, 8.000 pessoas aguardam para tomar a segunda dose. Mas a falta de Coronavac é um problema em todo o estado. Na última sexta-feira, a Secretaria Estadual de Saúde distribuiu 71 mil doses de Coronavac entre as cidades e disse que essas doses seriam suficientes para zerar a fila de espera. Esta semana começou a receber mais pedidos e descobriu que o déficit real era bem maior, 187 mil doses. Dos 184 municípios pernambucanos, 70% relataram ter recebido menos vacinas do que precisam para colocar os cartões em dia. Das 14 cidades da região metropolitana, metade não tem vacinas para completar o ciclo de imunização. O Recife, por exemplo, reconheceu que precisa de mais 16 mil doses e o estado admitiu que não tem estoque para suprir essa necessidade. O que pode ocorrer muitas vezes é que se utilizou dose 2 como dose 1, então você gera um déficit duplicado, certo? Hoje nós temos em torno de 130 municípios que estão solicitando mais doses, em torno de 116 mil. E nós temos em estoque 58 mil doses para distribuir. O problema começou quando o Ministério da Saúde, ainda em março, orientou os estados a usar todo o estoque da Coronavac para a primeira dose, como forma de acelerar a vacinação. Um mês depois, voltou atrás. O Ministério Público de Pernambuco abriu um procedimento para investigar a falta da segunda dose no estado. E o Tribunal de Contas de Pernambuco afirma que a situação foi agravada pela falta de transparência na vacinação. Isso foi cobrado, foi intimado também o estado. Em torno de 81 municípios que foram intimados, 54 que não divulgavam nada, 27 que não divulgavam a relação de vacinados e o estado que está incluído nesse ponto específico da relação de vacinados. Enquanto isso, quem precisa tomar a segunda dose convive com a incerteza. Eu fico muito aperreada, chateada.
chego em casa sem noção de fazer nada, de fazer as coisas, porque a minha vacina já tem mais de 30 dias, 35 dias. E não sei, não tem previsão para quando. Eu acho que nem vem mais. Bom, a Secretaria Estadual de Saúde lá de Pernambuco disse que desde o início da pandemia preza pela transparência das informações e que colocou lá no portal da Lei de Acesso à Informação uma seção que é específica sobre a vacinação com informações sobre o Plano Estadual de Vacinação contra a Covid. O Ministério da Saúde informou que enviou um lote de 2.300.000 doses para quitar o déficit que foi informado pelos estados e municípios e que Pernambuco recebeu pouco mais de 551.000 doses apenas nos últimos 7 dias. Lá no Paraná está rolando um Cidade Ajuda Cidade. Curitiba e Londrina trocaram lotes de vacinas para evitar que a imunização fosse suspensa. Então quem vai contar como é que está sendo essa história, como está sendo essa logística, é a Ana Zimmermann. Oi, Ana, boa tarde. Oi, Maju, boa tarde. Aqui em Curitiba não faltou Coronavac para dose de reforço. Na verdade, a cidade chegou até a ter umas doses sobrando, mas numa quantidade pequena que não era suficiente para começar a vacinar um novo grupo. Já em Londrina, a segunda maior cidade do estado, a situação era diferente. Faltava Coronavac para a segunda dose. Para não interromper a vacinação, a Prefeitura de Londrina pediu à Prefeitura de Curitiba que enviasse Coronavac em troca de vacina AstraZeneca, que Londrina tinha em estoque. Essa permuta foi feita há cerca de 10 dias com 4.440 doses. Segundo os dois municípios, a troca foi registrada e oficializada pelo Ministério da Saúde. A Secretaria de Saúde do Paraná informou que essa situação não é comum, que distribui as vacinas proporcionalmente e que os municípios devem administrar as doses, prevendo a primeira e a segunda aplicação. Aqui no Paraná, 202 municípios chegaram a ter a vacinação de reforço suspensa por falta de doses da Coronavac. E ontem começaram a chegar ao estado quase 190.000 doses da Coronavac, que, segundo a Secretaria Estadual de Saúde, é uma quantidade suficiente para a aplicação da segunda dose, onde está faltando. Maju. Que bom que tem isso por aí agora, Ana. Obrigada, porque tem lugar faltando. Ó, Maceió, a aplicação da segunda dose da Coronavac está suspensa desde ontem. Cerca de 370 pessoas estão numa fila. A Secretaria de Saúde de Alagoas disse que distribui novas doses no fim da manhã. Estão na fila de espera da vacina, né? E no Tocantins faltam doses de Coronavac em pelo menos 80 municípios. O lote, que chegou na sexta-feira passada, só deve ser entregue hoje. A Secretaria de Saúde alega que espera o levantamento das prefeituras para só depois fazer a distribuição. Em Cuiabá, a vacinação com a Coronavac está suspensa. A gente vai lá falar com o repórter Tiago Terciotti, que tem mais informações. Boa tarde, Tiago. Oi, Maju, boa tarde para você e a todos que nos acompanham. A aplicação da primeira e segunda dose da Coronavac em Cuiabá está suspensa desde a segunda-feira. No início da semana, nós adiantamos aqui no JH que o município estava na expectativa para que o Ministério da Saúde enviasse novas doses desse imunizante, o que não aconteceu. Mato Grosso recebeu uma nova remessa de vacinas contra a Covid ontem, mas vieram apenas doses da Pfizer e da AstraZeneca. O último lote de Coronavac que o estado recebeu foi na sexta-feira. Mato Grosso recebeu 47.200 doses da Coronavac. Desse total, 3.700 doses vieram para Cuiabá, que iniciou a vacinação na sexta-feira mesmo. No fim de semana, essas doses acabaram. Mais de 4.300 pessoas estão na espera pela aplicação da segunda dose da Coronavac aqui em Cuiabá. Nós acabamos de receber uma informação de que a Gerência da Vigilância Epidemiológica tenta negociar com o governo do estado a liberação de doses da Coronavac da chamada reserva técnica, mas por enquanto não existe data. Nós procuramos o Ministério da Saúde para saber se existe a previsão de envio de novas doses da Coronavac para Mato Grosso. Em nota, o Ministério limitou-se a dizer que já enviou mais de 600.000 doses da Coronavac para o estado, sendo 47.000 apenas nos últimos 7 dias. Maju. Jogou a bola para o estado, né? Obrigada, Tiago, pelas informações. Bom trabalho para você. Olha, a gente vai ver então o andamento da vacinação aqui no país. A gente tem o seguinte número: 634.424 pessoas receberam a primeira dose em 24 horas e 288.068 tomaram a segunda dose.
total de vacinas aplicadas em 24 horas é de 922.492. Com isso, o Brasil chegou a 39.897.840 vacinados com a primeira dose. Estamos falando de primeira dose, o equivalente a 18,84% da população. Segunda dose agora foi aplicada em 19.711.628 brasileiros e isso equivale a 9,31% da população com essa dose. Aqui no mapa, a gente vê o andamento da imunização pelo país. 23 estados e o Distrito Federal atualizaram os dados. Quanto maior o percentual de pessoas vacinadas, mais escuro é o tom do azul aqui no nosso mapa. Os 5 estados que mais aplicaram a primeira dose até agora foram Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Espírito Santo e Bahia. E olha, está marcada para hoje à noite a chegada de mais 629 mil doses da vacina da Pfizer ao aeroporto de Viracopos, em Campinas, no interior de São Paulo. Esse vai ser o 4º lote enviado pela empresa e faz parte daquele acordo fechado no dia 19 de março, que prevê a entrega de 100 milhões de doses até o fim de setembro. Até o momento, a Pfizer entregou ao Ministério da Saúde 2.200.000 doses. O governo federal fechou um segundo contrato com a farmacêutica que prevê a entrega de mais 100 milhões de doses de outubro a dezembro deste ano. E daqui a pouco, às 15h, os técnicos da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, e do Instituto Butantan vão se reunir para tratar da Butanvac. Lembra dessa vacina? Uma nova vacina contra a Covid que ainda está sendo desenvolvida. Nessa reunião, eles vão discutir a produção e o controle de qualidade da vacina. Na segunda-feira, a Anvisa e o Butantan já tinham discutido o protocolo clínico para os testes em humanos. Por exemplo, quais as pessoas que poderão entrar no estudo, ou que vai utilizar um comparador, não é? Uma outra vacina em vez do placebo, não é? Então foram esses pontos que foram discutidos, né? E na verdade já foram superados, pelo menos na última discussão, esses pontos foram esclarecidos, explicados, atualizados. O que nós estamos aguardando agora do Instituto Butantan é a apresentação desse protocolo clínico, né, já atualizado, né? Então, a gente superaria uma parte importante e na reunião de hoje à tarde, às 15 horas, nós discutiremos a outra parte do dossiê, que é a parte de qualidade. Deixa eu relembrar aqui uma coisa importante, né? O Butantan ainda precisa da autorização da Anvisa para começar os testes clínicos em humanos. Mesmo assim, o Instituto está adiantando a produção para ganhar tempo e já tem matéria-prima pronta para 7 milhões de doses. Hoje, na Assembleia Legislativa de São Paulo, o diretor do Instituto Butantan, que é o Dimas Covas, disse que com a aprovação da Anvisa, os estudos clínicos em voluntários devem durar de 1 a 2 meses. E a Anvisa recebeu um pedido de autorização para o uso emergencial da vacina contra a Covid desenvolvida pelo laboratório chinês CanSino. A análise da documentação já foi iniciada e a agência agora tem 7 dias úteis para divulgar um parecer. A decisão será tomada com base nos dados que são referentes aos ensaios clínicos da vacina, que funciona com uma dose só, dose única. Representantes da Anvisa tiveram 2 reuniões no mês passado com representantes do laboratório. A vacina da CanSino já foi comprada pelos governos do Paquistão e do México. Agora a gente volta para o telão para ver a evolução da pandemia aqui no Brasil. Segundo os dados divulgados no boletim de 8 da noite de ontem pelo consórcio de veículos de imprensa, o Brasil teve 2.517 mortes em 24 horas e agora a gente tem no total aqui 439.379 mortes desde o começo da pandemia. Agora a gente vai para o número de casos. Em 24 horas, 74.379
novos diagnósticos foram confirmados. No total, são 15.735.485. Média de casos continua em estabilidade, mas com um aumento de 9% na comparação com 2 semanas atrás. São, em média, 64.348 novos casos por dia. Essa alta aqui de pouco em pouco vai fazendo a curva subir, né? O aumento de casos preocupa porque no futuro pode significar mais internações e mais mortes. Prestemos atenção, tomemos cuidado. Média de mortes continua em queda, teve uma redução aqui de 16% em relação a 14 dias atrás e são em média 1.953 mortes por dia no Brasil, que essa queda continue. No mapa a gente vê agora a situação da pandemia nos estados. Com alta temos 2 estados, Piauí com 32% de aumento e Amazonas com 16%. 11 estados estão em estabilidade, aparecem aqui no mapa em amarelo, e em azul, com queda na média móvel de mortes, são 13 estados e o Distrito Federal. As maiores reduções foram registradas lá no Acre, com uma queda aí no Acre de 43% e no Tocantins com uma redução de 33%. Mais detalhes sobre a situação do seu estado você confere em g1.com.br/coronavírus. Vamos lá para Nova York? Nova York está dando mais um passinho assim que a gente quer dar na reabertura. A gente vai direto para lá falar com o Ismar Madeira, né? Que conta pra gente o que muda a partir de hoje. Ismar, que já tá podendo andar na rua sem máscara, né, Ismar? É isso? Conta tudo pra gente. Boa tarde pra você. Tá num restaurante? Que inveja! Boa tarde, Maju. Boa tarde, Maju, para você e para todos. Isso mesmo e mais. A partir de hoje, bares e restaurantes de Nova York podem voltar a atender 100% da capacidade, desde que mantenham uma distância assim, de cerca de 2 metros entre as mesas. Se tiver uma divisória como aquela de acrílico, a distância pode ser ainda menor. O uso de máscara não é mais obrigatório para quem está totalmente vacinado há pelo menos 14 dias, mas cada estabelecimento pode decidir a sua regra. Esse aqui, por exemplo, decidiu que clientes e funcionários devem usar a máscara quando não estiverem à mesa. Já nas ruas, a máscara não é obrigatória para quem está totalmente vacinado. Também, a partir de hoje, lojas, academias de ginástica, salões de beleza podem voltar a atender com 100% da capacidade. Também vale isso para teatros, estádios esportivos, mas nesse caso eles devem exigir ou o comprovante de vacinação ou então o teste negativo da Covid das pessoas. Aqui em Nova York, a máscara ainda é obrigatória em metrô, hospitais e escolas. A maioria dos estados americanos está seguindo uma reabertura com retirada de restrições como aqui de Nova York, mas cada um pode decidir o seu ritmo. Na Califórnia, por exemplo, o uso de máscara só deixa de ser obrigatório a partir de 15 de junho, viu, Maju? Ismar, obrigada pelas informações animadoras. Volta lá pro restaurante para tomar sua água, seu suco, pagar a conta, enfim. E a gente vai falar da Austrália, que está indo no sentido contrário. Obrigada. O primeiro-ministro da Austrália declarou hoje que o país não vai abrir as fronteiras para o turismo internacional até considerar que seja seguro fazer isso. Scott Morrison disse que vai tomar decisões baseado em conselhos médicos para evitar colocar a Austrália em risco. Ele disse que entende que as pessoas querem voltar para a sua antiga vida, mas a realidade é que a pandemia este ano está pior que no ano passado. Atualmente, viajantes que chegam à Austrália precisam fazer quarentena de 14 dias num local pré-determinado pelo governo. A única exceção é para quem chega da Nova Zelândia, que faz parte do que chamaram aí de bolha de viagem. O primeiro-ministro disse ainda que com as medidas de restrição, a Austrália evitou 30 mil mortes durante a pandemia, se comparado com a taxa média de mortalidade de países semelhantes, né, da OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. E se, por um lado, a Austrália não vai abrir as fronteiras, diplomatas dos 27 países membros da União Europeia concordaram em aliviar as restrições de viagens não essenciais para visitantes de fora do bloco. Hoje também teve avanço na reabertura lá na França, depois do 3º lockdown nacional desde o início da pandemia. A nova fase do desconfinamento na França teve uma participação especial. Depois de 6 meses, o Louvre, o museu mais visitado do mundo, foi reaberto ao público.
e a estrela principal do espaço voltou a ser admirada pelos visitantes, que tiraram muita selfie com a obra de Da Vinci. Essa parisiense estava radiante. Bref, je sais pas si vous pouvoir parler longtemps parce que j'ai envie de pleurer. Mas para ver a Mona Lisa ou qualquer outra obra de arte nos museus da França, o público tem de agendar um horário com antecedência e usar máscara durante a visita. E há ainda a limitação de uma pessoa para cada 8 metros quadrados nos espaços fechados. Comer na área externa de um restaurante, ir a um bar, pegar um cineminha ou um teatro também está liberado por lá. Com a situação da pandemia mais controlada e com a aceleração da campanha de vacinação, o governo francês tirou o pé do freio nas restrições. O presidente foi um dos primeiros a aproveitar a oportunidade e tomou um café hoje mais cedo com o primeiro-ministro do país. Nesta quarta-feira, os representantes dos 27 Estados-membros da União Europeia também chegaram a um acordo para trazer um pouco mais de vida à população. O objetivo é reabrir as fronteiras e permitir a entrada de viajantes de fora do bloco. A ideia seria aceitar quem partir de um país considerado seguro ou então aqueles que estão totalmente imunizados com uma vacina listada para uso emergencial pela Organização Mundial da Saúde ou que seja aprovada pela Agência de Medicamentos Europeia. A proposta ainda precisa ser aprovada pelo Conselho Europeu. Com as restrições atuais, pessoas de apenas 7 países podem entrar na União Europeia a turismo. Os principais critérios para a nova relação de países liberados devem ser o número de casos do novo coronavírus por 100 mil pessoas em um intervalo de 2 semanas, um número alto de testagem e também a prevalência de variantes. O Brasil deve ficar fora da lista. A Índia também, será? Porque a Índia bateu o recorde mundial em registros de mortes por Covid em 24 horas. Foram 4.529 óbitos registrados em um só dia. O recorde diário pertencia aos Estados Unidos, com 4.475 mortes no dia 12 de janeiro. Com o avanço da Covid-19 na Índia, o país vem atrasando a exportação de vacinas. Além de passar pelo pior momento da pandemia, a Índia também vive um outro drama na maior cidade do país. Perto de Mumbai, navios e helicópteros procuram 51 desaparecidos depois que uma barcaça afundou. A passagem de um ciclone com ventos de mais de 200 km por hora agitou o mar. 188 pessoas foram resgatadas e 22 morreram. A embarcação trabalhava para uma empresa de extração de petróleo. O ciclone Tauktae foi o mais poderoso a atingir a região em mais de 20 anos. Segundo autoridades, ao todo, 61 pessoas morreram em decorrência do ciclone. O presidente americano Joe Biden disse hoje pelo telefone para o primeiro-ministro israelense, que é o Benjamin Netanyahu, que espera uma desaceleração significativa no confronto com grupos palestinos. Em 10 dias de conflito, 12 pessoas morreram em Israel e 219 na faixa de Gaza. Entre as vítimas estão 63 crianças. Elas são as que mais sofrem com o confronto em ambos os lados. A Suzy acordou sozinha no maior hospital de Gaza. Já faz 2 dias que ela quase não fala nem come. A mãe colocava a menina de 7 anos e os irmãos para dormir quando veio a explosão. Suzy foi a única dos 6 que sobreviveu ao ataque israelense. Ela e o pai resistiram durante horas nos escombros. Agora, em vez de cinzas, Suzy está coberta de carinho. Desde o reencontro, o pai não larga a filha. O pediatra diagnosticou um estado de choque na menina. O Conselho Norueguês de Refugiados lida com crianças traumatizadas em Gaza. O porta-voz da ONG destacou ao jornal Hoje que esse é o 4º conflito em 12 anos entre Israel e Hamas. As crianças renovam os traumas. São crises de estresse, ansiedade e depressão. Eles tentam acabar com a rotina de pesadelo ensinando exercícios de respiração, meditação, usando desenhos para expressar seus sentimentos e entender o que está acontecendo nas suas cabeças. Carl Hembry explicou que a volta da violência basicamente destrói anos de trabalho. Os ataques reabrem as velhas feridas e matam todas as alternativas. O jornalista palestino está entre os mortos dos últimos bombardeios de Israel na faixa de Gaza. E essa tensão toda também pode ser fatal.
Médicos confirmaram que uma mulher morreu de infarto quando uma bomba explodiu na casa do vizinho. A apreensão também acontece do outro lado da fronteira. O alerta de foguetes soou nas comunidades israelenses perto da faixa de Gaza. O que alivia em parte a tensão é o sistema antimísseis de Israel, que consegue interceptar a grande maioria dos ataques. Ainda assim, alguns conseguem vencer a chamada cúpula de ferro. Essa garota tem ataque de pânico só de ouvir uma porta bater. Tudo soa como os foguetes do Hamas que destruíram a casa dela. Ela conta que a pior sensação do mundo é encontrar o lugar onde nasceu arrebentado. As casas e apartamentos novos de Israel são obrigados a construírem um abrigo reforçado. Essa família já nem sai do cômodo seguro. As crianças ficavam muito ansiosas de correrem para o bunker a cada sirene. De fato, tudo parece uma questão de tempo entre um ataque e outro. O primeiro-ministro israelense alertou que existem duas maneiras de lidar com os inimigos. Você pode dominar ou deter o Hamas e a Jihad Islâmica. Ele não descarta nada. Benjamin Netanyahu conversou de novo com o presidente americano. Joe Biden deixou claro que espera movimentos que levem ao cessar-fogo. Os líderes mundiais e outras organizações internacionais também tentam intermediar uma trégua. Uma fonte da BBC disse que o cessar-fogo não está sobre a mesa. O governo de Israel quer debilitar ainda mais o poderio dos inimigos, que ainda teriam perto de 12 mil mísseis e morteiros no arsenal. Uma fonte informou à agência Associated Press que ainda há dúvida se o Hamas entendeu a mensagem. Mas Israel, até agora, ainda não ouviu o recado da comunidade internacional. A Procuradoria-Geral do Estado de Nova York anunciou que a investigação contra as empresas do ex-presidente Donald Trump passou a ser criminal. Até então, esse processo estava restrito à vara civil. A Trump Organization, que é o conglomerado que reúne negócios do ex-presidente americano, que vão de hotéis a campos de golfe, é investigada por suspeita de evasão fiscal e de fraudes bancárias em seguros. O inquérito é conduzido de maneira sigilosa e, em março, conseguiu acesso a 8 anos de declarações de imposto de renda de Trump após uma decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos. Durante os 4 anos em que ele foi presidente, Trump se recusou a divulgar os seus impostos, o que sempre foi feito por todos os seus antecessores e também pelo atual presidente Joe Biden. Donald Trump nega qualquer irregularidade. E ainda hoje a gente vai trazer para você novas informações do depoimento do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, na CPI da Covid. O Ministério da Saúde vai apurar contratos sem licitação para reformar prédios no Rio durante a gestão de Pazuello, revelados esses documentos pelo Jornal Nacional. E a seguir, uma greve de metroviários provoca aglomeração no transporte público de São Paulo. Uma sindicância vai investigar a ação policial que terminou com a morte de 2 homens no Rio de Janeiro e as investigações sobre a morte do MC Kevin. Até já. De volta para falar da morte de 2 homens lá na Cidade de Deus, no Rio de Janeiro, que traz de volta a discussão sobre a instalação de câmeras de vídeo nas viaturas de polícia. A lei que determina essa instalação já tem 12 anos, mas quase não é cumprida. Os moradores gravaram estas imagens minutos depois que os 2 homens foram baleados. O mototaxista Edivaldo Viana, de 42 anos, e um homem ainda não identificado, que estava na garupa da moto, foram mortos durante uma abordagem policial no início da noite de ontem. Esse vídeo mostra o momento em que PMs carregavam as vítimas. Os policiais fecharam a caçamba da viatura e, na saída, tiros foram disparados. Segundo a polícia, nada foi apreendido. Os moradores fizeram um protesto. Os policiais alegaram que durante a abordagem, um dos homens fez um gesto, como se fosse sacar uma arma, e que em seguida os PMs atiraram. Depois disso, contaram que a equipe foi atacada por bandidos de dentro da comunidade. Quando os disparos cessaram, os PMs afirmaram que os homens estavam feridos no chão, mas a moto e a arma tinham sido levadas para a favela. A Corregedoria da PM abriu uma investigação. Os policiais envolvidos foram ouvidos e um fuzil apreendido.
A viatura usada pelos policiais deveria ter um recurso fundamental para a apuração do caso: imagens feitas de dentro do carro. Há 12 anos, existe uma lei no Rio de Janeiro que determina a instalação de câmeras nas viaturas, mas poucos carros têm o equipamento. A Secretaria Estadual de Governo informou que pretende contratar uma empresa de vigilância e prevê o uso de 21 mil câmeras. Na semana passada, a Assembleia Legislativa do Rio aprovou um projeto de lei obrigando a instalação dessas câmeras também em aeronaves da polícia e nos uniformes dos agentes, e dá o prazo de 2 anos para o cumprimento da regra. As mortes violentas com participação da polícia voltaram a crescer no Rio este ano, segundo dados do Instituto de Segurança Pública. No mês de março, foram 157 registros que tiveram intervenção policial, 36% a mais do que no mesmo período do ano passado. De janeiro a março, foram 453 mortes com essa característica, alta de 4,1% frente ao primeiro trimestre de 2020. Em janeiro, um homem foi morto em outro episódio muito parecido com o de Edivaldo Viana, envolvendo policiais militares. Marcelo Guimarães foi baleado ao passar de moto na Avenida Edgar Werneck. Ele tinha 38 anos e era funcionário de uma marmoraria. Na época, os parentes também acusaram a polícia. Hoje, aqui no IML, os parentes de Edivaldo Viana disseram que ele não estava armado e que trabalhava em um ponto de mototáxi em um dos acessos à comunidade Cidade de Deus, a poucos metros de onde foi baleado. O pessoal que estava no Lava Jato em frente chegou pra gente e falou assim: colega, seu padrasto parou a moto, eles de dentro do carro dispararam, seu padrasto caiu, eles desceram do carro e atiraram no outro. Eram 2 dessas daqui. Meu marido não tem arma, meu marido é trabalhador. Ele tá morto, meu Deus, de muita dor, muito sofrimento. Olha, sobre a lei que determina o uso de câmeras nas viaturas, a Polícia Militar lá do Rio de Janeiro disse que há estudos em andamento para aquisição, para compra de novos equipamentos de captação de imagens para serem instalados nos carros. Que ocorra isso rápido, né, gente? E a Polícia Militar de São Paulo afastou 2 PMs que foram envolvidos numa abordagem no domingo que terminou com a morte de Vitor Gomes. A Corregedoria da PM abriu um inquérito para investigar esse caso. Veja aqui. As imagens de uma câmera de segurança mostram uma moto com 2 homens passando em alta velocidade. Um dos policiais corre até a rua e acerta Vitor com um cacetete. O rapaz perde o controle e bate a moto. Os policiais disseram que foram informados de que 2 homens numa moto sem capacete estavam assaltando na região e que o Vitor não obedeceu a ordem de parar. Ontem, moradores do bairro fizeram um protesto repudiando a morte de Vitor. Esse ato começou pacífico, mas alguns integrantes depredaram um ônibus e colocaram fogo em outro. Agora a gente fala das investigações sobre a morte do MC Kevin. A modelo, que é a Bianca Domingues, que esteve no quarto do hotel com ele, prestou depoimento à polícia. De acordo com depoimentos colhidos pela polícia, MC Kevin e os amigos estavam sem dormir. O cantor tinha feito um show no sábado na zona oeste da cidade. O grupo voltou de manhã para o hotel e foi direto para a casa de um amigo. Saíram de lá à meio-dia e continuaram bebendo na praia da Barra da Tijuca, também na zona oeste do Rio. Segundo a polícia, no domingo, pelo menos 3 pessoas estiveram com o MC Kevin no quarto 502, de onde ele caiu. A modelo Bianca Domingues, de 26 anos, o funkeiro Vitor Fontinelli, de 23, e o produtor Jonatas Cruz, de 26 anos. Bianca contou na delegacia que conheceu Kevin e Vitor num quiosque da Orla. Eles estavam bebendo e usando drogas, e ela bebeu e fumou com eles. Disse que foi convidada para ir para o hotel e que Kevin estaria interessado em ficar com ela, mas tinha que ser segredo, porque o cantor era casado. Segundo Bianca, um outro amigo, o Jonatas, entrou no quarto e Kevin pediu para que ele saísse, mas ele insistiu em ficar e foi tomar banho. Segundo Bianca, quando o Jonatas entrou no quarto pela segunda vez, disse: "Estão vindo aí, vai moiar", que significa complicar, e que Vitor disse para Kevin sair fora. Bianca contou que foi até a varanda e viu Kevin encostado no parapeito
e depois passando a segunda perna sobre o parapeito da sacada. Bianca viu Kevin descer o corpo e ficar apoiado só com as mãos na parte mais baixa do parapeito e que ele fez um movimento como se fosse dar um impulso, tudo em questão de segundos. Bianca diz que gritou para que chamassem uma ambulância e Vitor saiu correndo para ver o que tinha acontecido com Kevin. Nós também tivemos acesso ao depoimento do Vitor, o amigo que estava no quarto com o Kevin e a Bianca. Vitor disse que recebeu uma mensagem de um amigo chamado Gabriel, dizendo que Deolane, a esposa de Kevin, estava perguntando sobre o marido e que avisou a Kevin, pois estava preocupado que Deolane descobrisse. Vitor contou que Kevin chamou Bianca para ir até a varanda e ele foi tomar banho depois da relação sexual com a modelo e que ao sair do banho foi até a varanda e que viu Kevin soltando o parapeito e viu quando as mãos dele escorregaram. A mulher de Kevin, Deolane Bezerra, contou na delegacia que não passou o dia com o marido por causa de uma briga. Ela não queria que Kevin pagasse uma nova diária para os amigos de São Paulo. Deolane afirmou que estava descansando no quarto no momento em que tudo aconteceu. A polícia apreendeu celulares de quem estava com o funkeiro e aguarda o resultado do exame toxicológico do cantor. O laudo da necrópsia indica que a causa da morte foi traumatismo craniano. E olha, uma greve no metrô atinge mais de 2 milhões de passageiros em São Paulo e com mais carros na rua, o índice de congestionamento bateu o recorde do ano para o período da manhã. As principais estações do metrô de São Paulo não abriram as portas hoje de manhã. A paralisação prejudicou cerca de 2 milhões de passageiros que deram de cara com as grades fechadas. Uma parte não sabia da greve e ficou perdida. O que você falou pro teu chefe? Falei que tá tudo parado e que ela falou para aguardar aqui, porque aqui não tem opção de ônibus para mim. Aí eu tô aqui aguardando, ver o que vai fazer. Uma passageira que estava de muleta bateu boca com um funcionário do metrô, porque a escada rolante estava desligada. Tá errado! Tá tudo errado, esse ano não tem que dar as costas para mim, não! São Paulo tem 6 linhas de metrô. As 2 que são administradas pela iniciativa privada funcionaram como de costume. Uma ficou fechada. 3 abriram parcialmente, mas só perto das 7 da manhã, quando o normal é às 4h40. As 7 linhas de trem, que são da CPTM, também abriram. Elas até servem de alternativa para algumas linhas do metrô, mas se elas normalmente ficam cheias, hoje a linha 11 Coral estava insuportável. O Rodrigo e o José Wilson tentaram embarcar, mas não conseguiram. Muito cheio, muita aglomeração dentro do trem, empurra, você não consegue entrar. Tá para casa, né? Eu uso o trem e metrô, né? Os metroviários pararam porque a categoria quer que o governo do estado cumpra com os acordos dos anos anteriores. O sindicato ainda acusa o governo de não querer negociar. Nós ficamos esperando ontem no tribunal, né? O metrô se recusou a ir no tribunal e com toda a expectativa tinha uma proposta do Ministério Público que poderia pacificar a situação e o metrô em nenhuma hipótese aceitou atender pelo menos a reivindicação de não retirar nenhum direito do trabalhador. O secretário dos Transportes Metropolitanos de São Paulo, Alexandre Baldi, do Progressistas, disse que o governo está sim negociando e que fez várias propostas ao sindicato. Com um salário médio de mais de R$9 mil por parte de um trabalhador do metrô, nós não podemos dizer que o governo de São Paulo não escuta e principalmente não olha com todo o carinho o metrô, porque tem mantido todos os recursos necessários e suficientes para que salários sejam pagos e para que a operação seja integralmente mantida. A Justiça determinou que o metrô funcione com 80% da capacidade no horário de pico e com 60% nos demais horários, sob pena de R$100 mil por dia. Sobrou trabalho para os agentes do serviço de ônibus da capital. O metrô acionou uma operação especial para tentar absorver todos os passageiros. Mais ônibus foram para as ruas, mas mesmo assim, a confusão de quem está acostumado ao metrô continuou. A Érica perdeu a manhã. Ela saiu de casa só para ir ao médico, mas chegou 1h30 atrasada. E aí, o que você ouviu lá? Eles falaram que eu estava atrasada e remarcaram para mim estar vindo outro dia. E para quem acha que o carro é a solução... Tem um carro, mas eu vou andar de carro como? 6 conto combustível. Chega aqui não tem, cara. Pô, alguém tem que ajudar a gente. A Justiça do Trabalho marcou para daqui a pouco, às 3h da tarde, uma reunião de conciliação entre os metroviários e o governo do estado.
Vamos agora de previsão do tempo. Anny Lotterman está chegando por aqui. Boa tarde, Oi, Maju. Anny. Boa tarde para você, boa tarde a todos. É de sol que a gente vai? Vamos começar falando de sol? Bora. Olha só, hoje o sol ele aparece, gente, o tempo fica firme em grande parte do país. O dia começou frio no sul e no sudeste, mas agora à tarde está mais agradável. Olha comigo aqui no telão como o sol vai dominar o dia hoje, desde o Rio Grande do Sul até o interior do Rio Grande do Norte. Hoje, o dia começou com forte nevoeiro em Porto Alegre. Essas são imagens da orla do Rio Guaíba, feitas pelo repórter cinematográfico Everton Crisóstomo. Dá para ver as garças que ficam ali pescando e, pelo visto, o nevoeiro hoje atrapalhou a pescaria, viu? Vamos dar uma olhadinha no céu da capital gaúcha neste momento. Hoje a máxima não deve passar dos 19 graus. Tempo firme, assim como em São Paulo, que está na sua tela agora. Céu claro, sem nuvem e sem chuva também. Máxima de 25 graus. Tarde clássica de outono em Florianópolis, com 25 graus, Rio de Janeiro 28, Brasília 26, em João Pessoa pode chover fraquinho ainda ao longo da tarde e em Palmas, calor de 34 graus. De ontem para hoje, choveu forte em São Luís, onde hoje a chuva já diminui. E os maiores volumes continuam concentrados no norte do país. O nosso mapa indica a chuva mais forte, onde está azul mais escuro. Boa Vista, Manaus e Macapá estão nesse caminho da chuva ao longo da tarde ainda, viu, Maju? Que poética aquela imagem das garças do Guaíba, adorei, dá um refresco aqui na alma. E, Anny, você falou que hoje o sol domina a cena, né, em boa parte do país, e amanhã? Amanhã é o seguinte, para amanhã o destaque é a secura que ganha força. Nesta área aqui de Mato Grosso do Sul, interior de São Paulo, a umidade, gente, pode ficar abaixo dos 20%. Esse cenário só vai mudar no fim de semana com a chegada de uma chuvinha ao centro-oeste. Em Campo Grande, amanhã a máxima chega aos 32 graus, mas dá uma olhadinha como ela já cai para domingo com 23 de máxima. Amanhã o dia começa frio em muitas capitais e esquenta até o meio da tarde. É o caso de Goiânia, que terá uma amplitude térmica de 17 graus. Amplitude é essa diferença entre a temperatura mínima e a máxima. São Paulo começa com 13 graus e a máxima chega aos 27. Belo Horizonte, mínima de 14 e máxima de 28 graus, também sem chuva. Aliás, Belo Horizonte está há 50 dias sem chuva significativa e a gente vai falar mais sobre isso amanhã, tá? Em Vitória, amanhã a máxima chega aos 29 graus, Salvador, máxima de 28, 31 em Fortaleza, Teresina, Manaus e Boa Vista, também com 31 graus e 34 graus em Belém e também em Cuiabá. 20 lá em Porto Alegre. E 20 lá em Porto Alegre. Amanhã você fala sobre BH grande no Brasil. E sobre tudo mais. Vamos falar assim. Agora partiu Marte aqui, viu? Vou te mostrar. Me mostra. Até amanhã. Ó. A China amanhã. divulgou hoje as primeiras imagens feitas em Marte pelo robô que pousou no planeta no último sábado. Uma foto colorida mostra a parte traseira desse robô, onde dá para ver um painel solar, uma antena e a textura lá do solo. Outra foto em preto e branco mostra a parte da frente. Essas imagens foram enviadas para a Terra por meio da sonda chinesa que chama Tianwen-1. A China é o segundo país do mundo a pousar um robô em Marte com sucesso, atrás apenas dos Estados Unidos. Olha só, a seguir, as últimas informações sobre o depoimento do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, na CPI da Covid. E o Ministério da Saúde informou hoje que vai apurar os contratos sem licitação para reformar prédios no Rio durante a gestão de Pazuello, esses contratos que foram revelados pelo Jornal Nacional. Voltamos já já. Para falar que o Brasil está muito ligado lá no Senado, na CPI da Covid, mas é preciso prestar atenção na Câmara dos Deputados. Olha só, está prevista para hoje a votação da medida provisória que tenta acelerar a privatização da Eletrobras. Mas essa votação aí vai ser realizada no plenário sem que o projeto tenha passado por nenhuma comissão. E aí, deputados da oposição, entidades e especialistas estão afirmando que esse relatório foi entregue ontem. Não houve tempo, então, para análise, né? Para saber o que está rolando direito. Também dizem que o texto está cheio dos chamados jabutis, que são aqueles dispositivos que não apareciam na proposta original e muitas vezes fogem do tema da matéria.
A medida provisória foi editada e entregue pelo presidente Jair Bolsonaro ao Congresso no dia 23 de fevereiro. Projetos semelhantes para a venda da Eletrobras foram enviados ao Congresso ainda no governo Temer e em 2019, já no governo Bolsonaro, mas não avançaram. Especialistas avaliam que a privatização da Eletrobras é importante para que a empresa retome investimentos e volte a operar sem prejuízos. Como a MP tem vigência imediata, o BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, já iniciou os estudos para a privatização da estatal. Hoje, a União tem mais de 60% das ações da empresa, mas a venda só poderá ser feita depois que deputados e senadores aprovarem a medida. E a MP enviada pelo governo tem A medida provisória foi editada e entregue pelo presidente Jair Bolsonaro ao Congresso no dia 23 de fevereiro. Projetos semelhantes para a venda da Eletrobras foram enviados ao Congresso ainda no governo Temer e em 2019, já no governo Bolsonaro, mas não avançaram. Especialistas avaliam que a privatização da Eletrobras é importante para que a empresa retome investimentos e volte a operar sem prejuízos. Como a MP tem vigência imediata, o BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, já iniciou os estudos para a privatização da estatal. Hoje, a União tem mais de 60% das ações da empresa, mas a venda só poderá ser feita depois que deputados e senadores aprovarem a medida. E a MP enviada pelo governo tem prazo máximo de 120 dias para ser votada, ou seja, até o fim de junho. As alterações feitas no texto pelo relator da MP na Câmara, deputado Elmar Nascimento, do Democratas, criaram polêmica. Uma das mudanças incluiu, entre as obrigações que o governo terá de cumprir para privatizar a Eletrobras, a contratação de 6 mil megawatts de termoelétricas em diversas regiões do país. E também a criação de uma reserva, uma quantia a ser guardada para uso no futuro das pequenas centrais hidrelétricas. A Frente Parlamentar Ambientalista criticou essa proposta com a utilização de energia suja, ou seja, com grande impacto ambiental. Toda vez que você obriga uma empresa concessionária a fazer uma determinada coisa, isso tem impactos na tarifa que será cobrada de energia de todos os brasileiros. Além disso, você tem problemas ambientais de obrigar, por exemplo, a compra de energia suja, energia da queima, por exemplo, de óleo diesel. Então, temos problemas aí no texto e que a gente espera que possam ser solucionados no plenário. Deputados de oposição decidiram recorrer ao Supremo Tribunal Federal para que o STF reveja a autorização de uma matéria ir direto ao plenário sem passar pelas comissões, medida tomada por causa da pandemia. E criticaram os acréscimos de última hora. Qual é o sentido de se determinar o quanto se comprará de energia de termoelétricas e de pequenas centrais hidrelétricas? É papel do Congresso agora colocar numa medida provisória quanto se vai comprar de que tipo de energia? Isso não faz nenhum sentido. Isso não é bom para o Brasil. Isso não é bom para a economia brasileira. O relator defendeu as mudanças e afirmou que o texto apresenta o que há de mais moderno para o setor, reduzindo custos para os consumidores e para a indústria. Um texto que houve muitos avanços, todos eles na direção de prestigiar o consumidor cativo, aqueles que têm relação direta com as distribuidoras e que não podem escolher na mão de quem vão comprar energia, barateando o custo, sobretudo a médio e a longo prazo. Mas, segundo a Abrace, Associação dos Grandes Consumidores de Energia e de Consumidores Livres, a MP da Eletrobras pode aumentar o custo de energia tanto para os consumidores quanto para a indústria. A associação afirma que só a contratação de termoelétricas em quantidade de locais pré-definidos, sem suporte e estudo técnico, pode custar aos consumidores 20 bilhões de reais por ano. A MP já recebeu até o início da tarde 570 emendas, que são tentativas de mudar o texto. É um retrocesso. A MP original ela é boa e ela dava um sinal importante para a economia nacional e para o mundo em relação a um país que se moderniza. A proposta atual dá o sinal contrário, de um país que olha para trás e impõe aos consumidores obrigação de comprar uma energia cara, socializa custos e privatiza benefícios.
E a MP já recebeu até o início da tarde 570 emendas, que são aquelas tentativas de mudar o texto. E você viu aí que a matéria pulou no começo, mas depois voltou tudo ao normal e você entendeu o recado dado, tá bom? E o Ministério da Saúde informou hoje que vai apurar os fatos revelados ontem pelo Jornal Nacional, que mostrou indícios de fraudes em contratos sem licitação, contratos do Ministério no Rio de Janeiro, durante a gestão de Eduardo Pazuello. A superintendência do Ministério no Rio é comandada por um militar da reserva. A reportagem é do Arthur Guimarães, do Marco Antônio Martins e da Marina Araújo. As duas empresas envolvidas em contratos para obras sem licitação são a SP Serviços, chamada para fazer uma reforma completa na sede do Ministério da Saúde no Rio por quase 20 milhões de reais, e a LED Soluções, escolhida para reformar um galpão para guardar arquivos na zona norte da cidade ao custo de 9 milhões de reais. A LED Soluções foi criada pelos sócios Fábio de Rezende Tonassi e Celso Fernandes de Matos, depois que a outra empresa deles, a Cefa 3, foi proibida de fechar contratos com o governo federal por 5 anos, até 2022. Uma investigação mostrou que o material de informática supostamente vendido para a aeronáutica nunca foi entregue, gerando um prejuízo de mais de 2 milhões de reais aos cofres públicos. Na Justiça Militar, Fábio Tonassi foi condenado à prisão, mas segue recorrendo em liberdade. Eles continuam apresentando as Forças Armadas como principais clientes. Só no governo Bolsonaro, a empresa ganhou 4 milhões de reais em contratos. O processo de reforma do galpão é mantido em sigilo no portal público do Ministério da Saúde. A decisão de investir recursos públicos sem licitação num galpão para guardar arquivos foi tomada em novembro do ano passado pelo coronel da reserva Jorge de Vério. Ele foi nomeado para chefiar a Superintendência Estadual do Ministério da Saúde no Rio pelo então ministro Eduardo Pazuello. Em apenas 2 dias, Jorge de Vério autorizou as 2 contratações sem licitação e com os mesmos argumentos de urgência, inclusive usando longos trechos idênticos. Na outra obra, na sede do Ministério no Rio, só a iluminação da fachada custou R$1 milhão e a reforma do auditório, com 282 poltronas novas, saiu por quase 800 mil. A SP Serviços, contratada para fazer a obra, está inscrita na Prefeitura de Magé como microempresa, pertence a Jean Oliveira e fica numa casa simples de 1 cômodo, numa área dominada pela milícia. Mesmo assim, por telefone, ele disse que a empresa teria condições de fazer a obra. Eu tenho um caminhão caçamba, eu tenho 2 vans, eu tenho retro. A empresa hoje tem 16 equipamentos. Eu ia vender uma parte dessa frota para você iniciar ela, né? A empresa tinha contratos com a Imbel, indústria de material bélico ligada ao Exército. Mais exatamente com a Fábrica da Estrela, fábrica de explosivos que chegou a ser dirigida pelo coronel da reserva Jorge de Vério. De Vério contratou 3 vezes a empresa de Jean Oliveira sem licitação. No caso da pandemia, como se autorizou em algumas situações a fazer contratos sem licitação, a lei exigiu ainda mais transparência, mais rapidez em colocar as informações, todas elas, à disposição do público. Se as informações não estão disponíveis, tem alguma coisa errada. A Advocacia Geral da União não aprovou as reformas sem licitação e os contratos foram anulados. A AGU quer que a investigação continue para verificar se há indícios de conluio entre os servidores e a empresa contratada. O Ministério da Saúde informou hoje que vai apurar os fatos citados na reportagem e que, se houver indícios de irregularidade, tomará as medidas cabíveis. E a Superintendência do Ministério da Saúde lá no Rio afirmou que atuou dentro da normalidade em relação à dispensa de licitação, que os processos foram anulados e encaminhados à Corregedoria Geral do Ministério e que atua com transparência e lisura nos processos. A empresa LED declarou que não tem nenhuma relação com a Cefa 3 e que é apta a participar de licitações tanto de forma técnica quanto de forma fiscal. E o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, está lá, prestando depoimento na CPI da Covid. Agora a Flávia Alvarenga passou o bastão para o Vinícius Leal, que está acompanhando a CPI. E, Vinícius, pergunta que não quer calar aqui. O ministro foi cobrado por esses contratos que a gente mostrou agora aí na CPI?
Foi sim, Maju. Muito boa tarde para você, boa tarde a todos. O senador Randolfo Rodrigues, que é o vice-presidente da CPI da Covid, ele protocolou no Senado um pedido para a quebra do sigilo fiscal, bancário e telefônico do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. Ex-ministro que foi bastante questionado aqui também pelo relator, senador Renan Calheiros, e o presidente da comissão, senador Omar Aziz, para que desse respostas mais objetivas aos questionamentos. Teve um momento ali na comissão agora também, de manhã, em que o próprio ex-ministro Pazuello chegou a ter uma discussão ali com o relator Renan Calheiros por causa justamente dessas respostas que, segundo os senadores, não estavam sendo objetivas. Eu quero comunicar aos senadores que, como existe respostas muito prolixas aqui, eu entendo que essa audiência aqui com o ministro, caso o presidente não suspenda a ordem do dia hoje, nós voltaremos depois da ordem do dia e continuaremos a fazer as perguntas necessárias, porque, pelo que eu estou vendo, são respostas simples, perguntas simples, mas há um contexto de protelar quanto mais tempo, né? Então, eu quero só informações importantes. Do ponto de vista meu, não. Na medida em que o depoente delonga na resposta e basicamente não responde o perguntado, eu acabo tomando o tempo aí dos outros senadores que é uma estratégia do terão depoente que ficar alongando a perguntar. resposta. Está sendo importante ele falar o que está falando. Bom, ao longo da manhã, os senadores questionaram o ex-ministro Pazuello sobre os procedimentos do Ministério para a compra de vacinas. Eles quiseram mais detalhes sobre como o Ministério procedeu ali para fechar esses contratos. E isso mais especificamente também a respeito das vacinas da Coronavac e da Pfizer. Na semana passada, em depoimento aqui mesmo na CPI, o representante da América Latina da Pfizer, Carlos Murillo, ele declarou que a farmacêutica norte-americana procurou o governo por diversas vezes, que por 5 vezes eles não tiveram resposta. Uma vez o pedido foi negado e só na 7ª tentativa que a Pfizer conseguiu fazer um acordo finalmente com o governo brasileiro. O ministro Pazuello continuou tentando blindar o presidente Bolsonaro a respeito das posições tomadas pelo Ministério da Saúde durante a pandemia. Isso irritou os senadores. Vejam na reportagem. O senador Renan Calheiros questionou o motivo de o Ministério não ter respondido às 5 ofertas feitas pela Pfizer no ano passado. Eduardo Pazuello disse que as primeiras conversas começaram ainda em abril, mas criticou as cláusulas do contrato. Naquele momento, quando esse MOU chegou, ele chegou também com 5 cláusulas que eram assustadoras, no meu momento, à época. A suposta existência de cláusulas leoninas foi detectada por que órgão de assessoria jurídica e em que momento? Foi detectada nas propostas da Pfizer, pela nossa Conjur, que é a nossa divisão e a nossa Dinteg, que são advogados da AGU, desde o início. Na semana passada, Carlos Murillo, presidente da Pfizer na América Latina, disse que as condições oferecidas ao Brasil eram as mesmas oferecidas a todos os países do mundo. O contexto da aquisição de vacinas durante uma pandemia, as condições contratuais oferecidas pela Pfizer ao Brasil eram realmente incomuns, como dizia o ministro? Nas condições que a Pfizer procurou para o Brasil, são exatamente as mesmas condições que a Pfizer negociou e assinou neste momento já com mais de 110 países no mundo. Renan perguntou sobre o silêncio do governo diante de seguidas ofertas feitas pela Pfizer. Pazuello desconversou. Disse que a resposta era o interesse do governo em comprar vacinas, mas que a compra não era fechada pelos pré-requisitos do contrato. A resposta à Pfizer é uma negociação, que ela começa no momento da proposta e termina com a assinatura do MOU. Eu estou falando de dezenas de reuniões e discussões. Eu não estou falando de uma resposta. A resposta sempre foi: sim, queremos comprar. Está escrito em todo o final.
É nosso interesse comprar da Pfizer, mas não posso comprar se você não flexibilizar tal medida, não posso comprar se você não auxiliar na logística de entrega. Isso é uma negociação. Então a Pfizer está mentindo. Vossa Excelência respondeu. Vossa Excelência respondeu, é isso? Eu só respondo por mim, senador. Por que Vossa Excelência não tomou o comando e o protagonismo dessa negociação com a Pfizer? Pela simples razão que eu sou o dirigente máximo, sou o decisor, eu não posso negociar com a empresa. Quem negocia com a empresa é o nível administrativo, não o ministro. Se o ministro jamais deve receber uma empresa, o senhor deveria saber disso. Eu estou dizendo ao senhor, o senhor não comandou. Por favor, não comandou. Fernando. Por favor. Eu retiro. O relator perguntou então sobre as negociações para a compra da Coronavac e questionou a influência do presidente em negar a vacina produzida pelo Instituto Butantan. O ex-ministro Eduardo Pazuello minimizou a influência de Bolsonaro na compra da vacina. Eu queria colocar uma coisa para os senhores. Acreditem, nunca o presidente da República mandou eu desfazer qualquer contrato, qualquer acordo com o Butantan. Em nenhuma vez. Nunca falou para que eu não comprasse um AI do Butantan. Mas ele falou publicamente? Ele falou publicamente. Para o Ministério ou para mim, nunca. Ele não me deu ordem para não comprar nada, senador, já falei. Mas o presidente Jair Bolsonaro mostrou contrariedade sobre a compra diversas vezes. Um dia depois de o então ministro anunciar a intenção de compra de 46 milhões de doses da Coronavac, Bolsonaro disse em uma rede social que o contrato não seria efetivado. Um seguidor disse: "Bom dia, presidente. Exonera Pazuello urgente. Ele está sendo cabo eleitoral do Dória, ministro traíra." Bolsonaro respondeu: "Tudo será esclarecido ainda hoje. Não compraremos a vacina da China." No mesmo dia, em uma agenda pública, Bolsonaro também negou que iria comprar a vacina. Já mandei cancelar, por exemplo, sou eu, não abro mão da minha autoridade, até porque estaria, comprando uma vacina que ninguém está interessado por ela, a não ser nós. Não sei se o que está envolvido nisso tudo é o preço vultoso que vai se pagar para essa vacina, para a China. Hoje, o senador Renan Calheiros lembrou ainda que Bolsonaro fez uma transmissão na internet ao lado do então ministro, dando o tom da relação entre eles, dizendo que o presidente manda e Pazuello obedece. Senhores, é simples assim, um manda e o outro obedece. Os senadores na CPI confrontaram as declarações do ex-ministro Pazuello a respeito da crise com a falta de oxigênio e pessoas morrendo asfixiadas nos hospitais na cidade de Manaus. O senador Eduardo Braga, que é do estado do Amazonas, disse que Pazuello estava mentindo à CPI ao se referir aos esforços da pasta do Ministério da Saúde diante do caos que se instalou no estado. Ministro Pazuello, pelo amor de Deus, faltou oxigênio na cidade de Manaus mais de 20 dias. É só ver o número de mortos, é só ver o desespero das pessoas tentando cegar ao oxigênio. Senador, não é possível. Não são os dados que estão comigo. Não, mas não é possível. E mais, agora eu vou dizer a Vossa Excelência. Vossa Excelência não pode deixar de dizer que conhece isso. O senhor estava lá. O senhor assistiu com seus olhos os nossos brasileiros amazonenses morrerem por falta de oxigênio. Eu estava lá. O ex-ministro Pazuello disse que foi informado da situação no dia 10 de janeiro, mas desde o dia 4 de janeiro, a secretária de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, Mayra Pinheiro, integrante do Ministério, já estava no Amazonas. Ela é a que vai ser ouvida como testemunha amanhã na CPI aqui, pediu um habeas corpus para ter o direito de ficar em silêncio em respostas que possam autoincriminá-la, mas esse pedido não foi concedido, ou seja, ela vai ter que responder a todas as perguntas. A reunião continua da CPI aqui em Brasília, fez um intervalo de meia hora e agora retorna com os trabalhos. Volto contigo, Major. É isso, ótimo trabalho para você, então. Obrigada, Vinícius. Até mais. O Jornal Hoje termina por aqui. Obrigada pela companhia. Você acompanha outras notícias no Jornal Nacional. Para rever as reportagens, vai lá ao Globoplay. Boa tarde, se cuidem e até amanhã.